Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus por esse dia maravilhoso, dia 3 de julho de 2026. Chegamos aqui ao capítulo 12 do livro de Osés. Vamos lá no versículo 14. E nele encontramos: Efraim o provocou a ira amargamente, portanto deixará ficar o seu sangue sobre ele, e o seu Senhor o recompensará pelo seu desprezo. Ler sobre os profetas, eu li muito sobre isso, né? Sangue, desprezo, tristeza, infortúnio, sofrimento, né? Parece que o que se estabelece como regra primária, regra principal, aquilo que nós enxergamos de uma forma mais clara, mais direta, é essa. Parece que o povo, parece que o homem, parece que aquele que está se opondo aos ensinamentos, aos mandamentos, à direção, às regras que Deus estabelece para a vida de cada um da gente, ou da forma como Deus trabalha a humanidade, trabalha esse mundo, parece que a única coisa que ele encontra é juízo, mas não é bem assim. É verdade que o juízo encontrará esses que são iníquos, esses que são perversos, esses que por sua própria natureza, sua própria vontade, rejeitam a direção, os ensinamentos e as correções que o Senhor nos traz. Isso é verdade, mas durante todo o tempo a gente consegue enxergar a misericórdia de Deus, porque o tempo todo ele traz os remanescentes, ele não destrói o povo como um todo. E a gente enxerga um pouco disso, conforme está definido ali no versículo 13, assim: mas por meio de um profeta o Senhor tirou Israel do Egito, e por um profeta ele foi preservado. Há sempre alguém no meio dessa multidão, no meio dessa bagunça toda, dessa desordem, dessa, vamos dizer assim, dessa infidelidade do povo em relação a Deus, há sempre alguém que se levanta com o nome e com a bandeira e com, vamos dizer assim, com a fé no Senhor Jesus Cristo. É evidente que, por vezes, também você vai enxergar aqui na Bíblia expressões como se Deus não tivesse enxergado ninguém. E essas coisas acabam trazendo uma certa confusão mental, uma certa perturbação para quem está lendo o texto de uma forma mais acurada, mais precisa, mais aprofundada. Mas, às vezes, muito mais essa nossa perplexidade pode nos levar a uma leitura equivocada, ao entendimento deturpado do que é a palavra de Deus. O que a gente consegue, com clareza, a gente consegue afirmar, sem sombra de dúvida, sem qualquer, vamos dizer assim, nuance de fraqueza, é que a palavra de Deus, ela vem recheada de misericórdia. A presença de Deus na nossa vida é um ato de misericórdia sobre essas pessoas que, como dita no versículo 14, que provocamos Deus a ira amargamente, a gente alevosamente, a gente perturbadoramente, a gente não deixa de alguma forma se opor ou estimular em Deus a possibilidade de ser um Deus irado, mas ele prefere ser um Deus amoroso, um Deus de misericórdia. Nós temos nesse capítulo uma indicação muito clara em que o povo de Efraim, o povo de Israel, ele se alimenta de vento. E quando a gente fala se alimentar de vento, é muito mais do que se alimentar de comidas, né? Alimentar de vento aqui é alimentar de coisas vazias, coisas que não preenchem, coisas que não satisfaz. Se alimentar de luxúria, de vaidade, de permissividade, de desamor, de falta de perdão, ou seja, de atos, né? De atitudes ou de ações que corrompem a integridade, corrompem a santidade daquele que deve andar sobre os cuidados, sobre a proteção, sobre o direcionamento do que Deus diz. Deus estabelece o nosso caminho. Deus vai nos explicando ao longo. E quando a gente fala Deus, e aí para a gente ter uma clareza melhor hoje, através da visão cristã que nós temos, é através do Espírito Santo de Deus, que nos estabelece esse poder, nos estabelece esse entendimento, nos estabelece esse discernimento, nos estabelece a compreensão, a visão daquilo que nós temos grande dificuldade. Ser estabelecido em Deus é adquirir isso, ser preenchido pelo Espírito Santo é viver essa autoridade, esse poder, essa manifestação, que aqui é sair do vazio e se preencher com algo que efetivamente, com algo e com a única coisa que nos preenche por completo. E aí, ele vai e diz o seguinte, então, no versículo 1: Efraim se alimenta de vento e segue o vento leste. Fazem pacto com os assírios e o azeite é levado ao Egito. Você vê que claramente a ação deturpada de Israel ou de Efraim, ela é clara. Ela deve buscar no Senhor o seu refúgio, deve buscar no seu Senhor o seu sustento, deve buscar no Senhor a sua proteção, mas ela vai, através de pactos com a Síria e de forma aleivosa, de forma mentirosa, ela também abre uma porta com o Egito. Sabe quando você se divide entre dois senhores, né? Você abandona o seu Senhor e vai agora para dois senhores, o Senhor do Egito e o Senhor
da Síria. E o pior é que ela faz isso de uma forma mentirosa. Ela nem sequer escolhe uma parte. A parte dela deveria ser o Senhor. Ela despreza o Senhor e não escolhe uma outra parte. Ela trabalha com duas partes, tentando jogar, ou seja, alguém infiel por natureza. E ele fala sobre isso, sobre Israel, mas também já deixa um sinalzinho. Olha, Judá, eu também tenho uma controvérsia, eu também tenho um assunto a resolver contigo. E todos os senhores serão julgados, e ele usa o nome de Jacó, punirá Jacó, pelo aquilo que vocês fazem, a recompensa chegará. E o mais interessante é que nesse processo, quando ele fala, ele usa que punirá Jacó, mas a partir do versículo 3 até o versículo 5, ele vai utilizar Jacó como uma referência agora positiva. Ele disse, olha, lembra de Jacó? Jacó, que lá no nascer ele já puxou o calcanhar, ele segurou o calcanhar do seu irmão Esaú, né? Mostrando que Jacó, na sua natureza, já desde a sua criação, desde a sua, vamos dizer assim, gestação, ele é alguém que já vem... Essa palavra inclinado, fadado, essa palavra, ela vai gerar grande debate como se tivesse um caminho já, vamos dizer assim, estabelecido. Mas se ela tinha um caminho estabelecido, pode ver que Jacó muda esse caminho, porque lá no Vale de Jaboque, né? Jacó, ele tem um encontro com o anjo, um encontro com aquilo que nós chamamos de teofania, vamos dizer assim, da manifestação visível de Deus, e ele luta com Deus, ele começa um combate insano, a sua coxa ela é mutilada, e quando chega um determinado momento, a gente percebe aqui, conforme está escrito no verso 4, ele diz o seguinte, Jacó deixa de lutar, porque ele percebe que ele não consegue resistir à força de Deus, ele não tem como ganhar a força de Deus, e sabe o que ele faz? Ele diz assim, ó, lá no verso 4, sim, ele teve força sobre o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou, ele o achou em Betel e ali falou conosco. Olha a ação de Jacó. Jacó é um homem suplantador, enganador, mentiroso. Jacó até esse momento é alguém que é o trapaceiro, né? Pelo menos é como a Bíblia vai relatando a sua primeira parte da sua história. É um trapaceiro, a sua família está toda desnorteada, seu pai está para um lado defendendo Esaú, sua mãe Rebeca está defendendo o próprio Jacó, uma família que nitidamente está destruída, dividida e vai indo. Então esse processo que já vem lá de trás das escolhas entre um e outro, talvez porque a mulher, no caso Rebeca, tenha tido a visão da própria vontade de Deus e o próprio Isaac não tenha tido, há concepções que a gente pode abordar, pode trabalhar sobre isso, perspectivas, mas o que a realidade é, Jacó, ele, ao observar que não consegue vencer essa luta, ele simplesmente se humilha, ele chora, ele suplica, praticamente dizendo assim, Senhor, não me destrói, Senhor, eu sou perverso, Senhor, me muda, Senhor, me corrige, Senhor, me ajuda. Não tem aqui dizendo o que foi que Jacó disse, mas tem que claramente ele há choro e a súplica, porque ele nesse combate, nessa luta, ele vê que dessa insanidade dele tentar resistir ao poder de Deus. Então ele não resiste. E aí o verso diz então que Jacó tem um encontro com Deus. Deus passa vamos dizer assim, a ouvir Jacó, porque ali há um estabelecimento assim, ó, ele falou conosco, há uma comunicação. Agora as necessidades, a voz de Jacó, os seus desejos chegam até Deus e Deus escuta tudo isso. E Deus efetivamente escuta. E o que ele estabelece sobre isso? Ele estava falando sobre as mentiras do povo de Efraim e usa Jacó, dizendo Jacó no sentido de nação, dizendo que seria punido, e depois retoma a questão de Jacó, mas agora como homem, como indivíduo, como elemento do seu povo, mostrando a sua transformação, mostrando a mudança de um estado de enganador para alguém que agora tem os seus anseios ouvidos, que é alguém que conversa com Deus. E aí ele dá a grande mensagem, ele diz no verso 6, portanto, converte-te a teu Deus, guarda a misericórdia e o juízo, e espera em teu Deus continuamente. Agora, o que Jacó, você, eu, o povo está sendo instruído é para que a gente possa nos converter e esperar em Deus continuamente. Agora, as nossas ações, os nossos desejos, as nossas ansiedades, as nossas lutas, aquilo que a gente projeta, a espera tem que vir em Deus. Mas ainda assim, o Senhor estabelece, mas ainda assim, na verdade, Jacó, ou Israel aqui, ele é tratado como um mercador que usa balanças injustas. Balanças injustas. Alguém que ama mentira, alguém que ama oprimir o seu povo, alguém que ama enganar. A nação, ela vive isso, ou seja, o estado original de Jacó, que depois é transformado por alguém que escuta Jesus, a nação está indo no caminho contrário. Ou seja, se Jacó se converteu, a nação, ela se desconverteu, porque agora ela volta ao campo da mentira, ao campo do engano, ao campo das trapaças. Mas o Senhor... E o pior de tudo é alguém que não aceita, por quê?
Porque na própria, vamos dizer assim, na própria falado de Efraim, agora como povo, na sua também individualidade, o que o povo faz, e às vezes a gente também assim o faz, é quando ele diz assim, ó, tornei-me rico e tenho adquirido para mim grandes bens, em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Será? Será se também se tu, na tua vida diária, nas tuas ações, nas tuas decisões, naquilo como tu te relaciona com o teu próximo, nos teus negócios, com os teus chefes, com a tua esposa, com teus filhos, com os teus irmãos, com teus pais, será se essa relação é uma relação realmente de fidelidade, é uma relação, vamos dizer assim, afastada do pecado, da iniquidade? Muito provável que não, né? Mas se você alguém que teve um encontro já verdadeiro com Cristo, é possível que você esteja mais próximo daquilo que essa frase quer dizer. Talvez, mas ainda assim a gente ainda tem muita coisa a melhorar, muita coisa a suplicar, muita coisa a chorar nos pés de Jesus, para que a gente possa alcançar isso verdadeiramente. Mas o Senhor estabelece, olha, apesar dessas tuas mentiras, eu quero te deixar muito claro, eu ainda te farei habitar nos tabernáculos, eu ainda te farei, tu ainda será, vamos dizer assim, destituído dessa tua riqueza, desse teu poder. Porque a gente está falando aqui, não é uma questão de uma destruição de uma vida individual, é um juízo que cai sobre uma nação. É uma nação que será entregue ao seu opressor, ao seu inimigo, um inimigo que ele tenta trazer como amigo, mas que ele engana. Ele engana, que são os assírios e os egípcios. E aí Deus estabelece então que isso, ele ainda trabalhará no meio desse povo, tirar essa riqueza, vai fazer com que eles se prostrem, vai fazer com que eles se humilhem, porque o Senhor coloca esses profetas, e ele diz mais, ele pergunta se há iniquidade em Gileade, e é claro que há. Ele diz que claramente há vaidade, claramente há sacrifícios a deuses estranhos, e claramente há altares que são levantados em desonra ao Senhor. Mas como ele usa a mensagem de Jacó, né? Ele diz assim, que Jacó, no caso de Israel, ele foge para a Síria, né? Ele foge para a Síria de uma forma tentando buscar, vamos dizer assim, a sua solução, e que apesar de que na sua essência ele tenta buscar esse refúgio, mas é por meio dos profetas, é por meio da mensagem do Senhor, que a libertação, que vamos dizer assim, o conforto, o sossego, o refúgio do Senhor se estabelece na vida. Mas o que a gente percebe é que, na verdade, o povo de Israel provoca Deus a ira. Talvez você esteja provocando também Deus a ira nas tuas atitudes, no teu dia a dia. Talvez a mensagem do profeta, a mensagem dos filhos de Deus, a mensagem dos irmãos que anunciam, a mensagem daqueles que evangelizam, a mensagem daqueles que discipulam, chega até os teus ouvidos, mas não entra no teu coração. Sabe por quê? Porque você ainda insiste em usar a tua própria força, em usar a tua própria autonomia, em rejeitar e entender que o Senhor é Deus sobre tudo, sobre todos, e nada se fará, vamos dizer assim, nada se realizará que não for de acordo com a sua vontade. Então, meu irmão, ou você anda na direção desse amor e dessa misericórdia de Deus, ou você vai ao encontro, né? Ou você vai ao encontro chocando, mas no sentido de encontro, você vai se debater contra o juízo do nosso Pai. Tá certo? Fica na graça de Deus, fica nesse amor soberano, alcança ainda essa misericórdia que está disponível e que Deus possa nos cuidar, meu irmão.